Boa noite a todos e todas. Nesta segunda, para mais um estudo do Espiritismo, esta doutrina que nos ajuda tanto as nossas vidas, a fazer equilíbrio dessa parte espiritual, da nossa parte moral, que nos ajuda a viver melhor como pessoas dignas, que nos ajuda a compreender o porquê que estamos aqui e para onde nós vamos. E para isso, agora, eu vou pedir que a gente se harmonize através de uma leitura e também através da prece, e vou convidar o Hélio para vir aqui. Boa noite, Hélio, tudo bom? Boa noite, Gisela. Boa noite, amigos que nos ouvem, que estão nos dando a alegria de poder participar, que sempre engrandece os nossos corações. Nós vamos fazer uma leitura, eu vou pedir para o Robson projetar para a gente poder compartilhar com todos. Ela é do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, é o capítulo 168. Psicografia do Francisco Cândido Xavier. Tem por título Na Meditação, e é feito em cima de uma expressão evangélica que diz: e foram sós num barco para um lugar deserto, o que está em Marcos, capítulo 6, versículo 32. Diz Emmanuel: tuas mãos permanecem extenuadas por fazer e desfazer. Teus olhos naturalmente estão cheios da angústia, recolhida nas perturbações ambientais. Robson, sobe só um pouco. Por gentileza, Robson. Doem-te os pés nas recapitulações dolorosas. Teus sentimentos vão e vêm através de impulsos tumultuários, influenciados por 1000 pessoas diversas. Tens o coração atormentado. É natural. A nossa mente sofre sede de paz, como a terra seca tem necessidade de água fria. Venha a um lugar à parte, no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Esquece as fronteiras sociais, os controles domésticos, as incompreensões dos parentes, os assuntos difíceis, os problemas inquietantes, as ideias inferiores. Retira-te dos lugares comuns a que ainda te prendes. Concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo, no barco de teus pensamentos mais puros, sob o mar das preocupações cotidianas. Ela te levará a mente eivada de aflições, balsamizará tuas úlceras, dar-te-á salutares alvitres, basta que te cales, e sua voz falará no sublime silêncio. Oferece-lhe um coração valoroso na fé e na realização, e seus braços divinos farão o resto. Regressarás, então, aos círculos de luta, revigorado, forte e feliz. Teu coração com ele, a fim de agires com êxito no vale do serviço. Ele contigo, para escalares sem cansaço a montanha da luz. Queridos amigos, essa lição, obviamente, extremamente interessante para as nossas reflexões, que a gente possa assimilá-la, aprofundá-la, fixá-la em nossos espíritos com a nossa oração, como elevação de pensamento, recolhendo de nós o melhor, como diz o próprio Emmanuel, procurando aquietar os nossos eus, as problemáticas, as mazelas da própria terra, que possamos nos recolher a um recanto, onde Jesus nos fala. E o estudo do Evangelho é sempre uma oportunidade que ele nos oferece. Quando ele busca, de uma forma especial, obviamente, nos falar às mentes, usar os nossos raciocínios, mas ele busca, acima disso, os nossos corações, para ali fazer morada, nos sensibilizar, ajudar a fazer com que os nossos sofreres e dores tenham razão de ser, possam ser iluminadores dos nossos espíritos,
E por isso te agradecemos, ó Mestre, pela doutrina que nos ofereces, agora, tornando redivivo o teu evangelho de amor, pelos exemplos simples, pela forma que estivesses entre nós como homem, pela forma como estás hoje, como espírito, colaborando com todos aqueles que buscam de bom ânimo seguir os teus passos. Te agradecemos, ó Mestre, e te pedimos mais uma vez que nos ajude a irradiar a partir de nós o melhor para a humanidade. Vibrações de paz para a aflição que existe. Vibrações de amor, nascente ainda na forma de tolerância, de perdão, de humildade, para aqueles que têm dificuldade de reconhecer a força dessa energia bendita. E que possas continuar entre nós, embora sabemos que as nossas antenas psíquicas são responsáveis por estabelecer uma conexão. Auxilia-nos, Senhor, a fazer luz onde ainda se faz a sombra, para que a tua paz, que tanto aspiramos, esteja no meio de nós. Envolva o Max, encarregado dos trabalhos da noite, e dê ouvidos de ouvir a todos que aqui estão nos ouvindo. E assim sendo, nós só te agradecemos, e ao nosso Pai por nos renovar a oportunidade, hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Hélio, por essa leitura tão maravilhosa que nos conecta com nós mesmos no interior, pela prece. Muito obrigada, sinceramente. E hoje, então, queridos, eu queria dar a bem-vinda aos que estão aqui presentes. Para isso preciso dos meus segundos olhos. Maria de Lourdes, Marcela, Marlene, Maria Silveiro, Glauce, Varley, Josemar, Alemir, Sandra, Alda, Rosa, Valnúvia, Thelma, Isabel, Nisete, Ninida, Magna, Geralda, Francisco, Antônio, Laíse, Sara, nossa, são muitos, Bianca, Maria Isabel, Fátima, sejam todos bem-vindos e vamos a ter esta oportunidade de mais um dia de reflexão. Lembrando a todos que, assim, quando vocês quiserem, coloquem as dúvidas, as perguntas, comentários no chat, que a gente, nos últimos 25 minutos, vamos coletar e vamos tentar responder tudo e ler os comentários também. Para esta noite, nós temos o nosso irmão Max, que eu queria convidar para entrar na sala agora. Max, boa noite. Boa noite, Gisela. Boa noite, amigas e amigos. Bom dia, boa tarde àqueles que nos verão em outro horário, né? Sejam todas e todos muito bem-vindos para mais esse inovidável momento de estudo. E Max hoje está com a garganta um pouco assim, não 100%. Então, Robinson e eu vamos estar talvez ajudando na leitura, sim? Então, é com você, Max, e quando você precisar, é só falar que a gente entra para ler. Gratidão, Gisela. Muito obrigado. Vamos precisar sim, é sempre bom companheiros a nos auxiliarem. Muito obrigado. Então, vamos agora ao nosso tema, pedindo ao nosso amigo Robson para poder colocar os slides a fim de nos orientarmos. E aqui nós vamos tratar, então, do tema 15, que nós estamos sequencialmente fazendo esse estudo. Semana passada foi o tema 14 e agora será o tema 15. Então, aqui nós vamos avaliar, antes de começar propriamente o tema 15, os estudos comparativos. Nós temos que estar sempre atentos, porque os evangelhos, 3 deles são sinóticos, ou seja, são semelhantes, são similares, e muitas vezes eles precisam ser comparados para que a completude do estudo se faça. No caso, como nós estamos fazendo o estudo sequencial, nós já estudamos o Evangelho de Mateus. Então, este tema foi tratado lá no Evangelho de Mateus, no item 44, ou no tema 44, que se chamava Primícias do Reino, parte narrativa 1,
que estava contida por Mateus 14, de 1 a 36. O item 44.3.1 é o que trata da multiplicação dos pães e peixes. Então, nós convidamos as nossas amigas e amigos que conosco buscam um aprendizado sincero deste evangelho para modificar nossas vidas, que façam a comparação, como foi que Mateus viu e como foi que Marcos viu e como é que nós interpretamos as duas narrativas. Bem, de antemão, nós vamos lembrar que esse tema ele foi registrado pelos 4 evangelistas. Nesse caso, não foi só os 3 sinóticos, foram os 4. E foi reproduzido em 2 momentos distintos. O primeiro se deu em um lugar deserto, nos arredores de Betsaida, ou Betsaída, dependendo da tradução. O segundo em um local próximo ao território de Magdala, local de onde saiu a nossa querida Maria. Então, aqui a gente percebe que é um evento incomparável, atípico, e que exige de nós um certo cuidado ao estudá-lo, certas, vamos dizer assim, análises mais cuidadosas para a gente não ir direto para uma interpretação sem considerar os prós e os contras da interpretação. Mas antes de fazer isso, nós vamos pedir aqui que o texto evangélico seja lido pelo nosso amigo Robson de início e que nós possamos, após a leitura do Robson, nós possamos, então, começar a fazer as nossas análises. Robson, por favor. Boa noite a todos. Então, vamos lá. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Ele disse: Vinde vós, sozinhos, a um lugar deserto e descansai um pouco. Com efeito, os que chegavam e os que partiram eram tantos que não tinham tempo nem de comer. Está na Bíblia. E foram de barco a um lugar deserto, afastado. Muitos, porém, os viram partir e, sabendo disso, de todas as cidades, correram para lá a pé e chegaram antes deles. Assim que ele desembarcou, viu uma grande multidão e ficou tomado de compaixão por eles, pois estavam como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Sendo a hora já muito avançada, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: O lugar é deserto e a hora já é muito avançada. Despede-os para que vão aos campos e povoados vizinhos e comprem para si o que comer. Jesus lhe respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhes eles: Iremos e compraremos 300 denários de pão para dar-lhes de comer? Ele perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Tendo-se informado, responderam: 5 e 2 peixes. Ordenou-lhes então que fizessem todos se acomodarem em grupos de convivas sobre a grama verde, e sentaram-se no chão, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos aos céus, abençoou, partiu os pães e deu aos discípulos para que lhes distribuíssem, e repartiu também os 2 peixes entre todos. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes, e os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Robson, muito obrigado pela leitura. E agora nós vamos fazer uma pergunta. Essa multiplicação dos pães e dos peixes realmente aconteceu? Foi material? Ou seja, nós tivemos um pão físico ali na nossa frente? E essa é uma pergunta que vem sendo feita desde que este evento se tornou conhecido. Vejamos que é longa a história e nós grifamos em vermelho, como pode ser observado, aqueles pontos que nós faremos alguma abordagem sobre eles. Obviamente, nós tivemos que eleger alguns pontos em função do nosso tempo e também para ser fiel ao nosso trabalho. Então, aqui a pergunta inicial é essa. Aconteceu realmente a multiplicação material? E aqui temos uma análise que nós temos no nosso Evangelho Redivivo. Há diferentes interpretações a respeito do fenômeno, como, por exemplo, a que considera ter havido efetivamente materialização de pães e peixes para aplacar a fome fisiológica. Mas a pergunta é:
Trata-se de uma alegoria, ou seja, de uma imagem mental, mas não real? Não há quem defenda, mas há quem defenda a possibilidade de que não ocorreu materialização dos alimentos. Teria havido, sim, alimentação espiritual por meio de doações dos fluidos magnéticos espirituais do próprio Jesus, associados ao poder de sua palavra. Mas ainda continuamos. Trata-se realmente de um conto infantil? Para alguns é um conto infantil. A multiplicação dos pães tem alimentado as zombarias, disse Allan Kardec, de muitos dos incrédulos. Sem se darem ao trabalho de perscrutar o sentido alegórico para estes últimos, esse conto que nós ouvimos agora, lido pelo Robson, não passa de um conto pueril, de um conto infantil. Então vejamos que nós temos 3 possibilidades já avançadas aqui. Nós temos a possibilidade de ter sido realmente uma materialização física, pegou-se o pão, pegou-se o peixe, mastigou-se, comeu, fisicamente falando. Tem outra possibilidade, que é uma nutrição do espírito, em que os fluidos são, de uma forma ou de outra, inoculados naqueles quase 5.000 pessoas, e eles se alimentam, não fisicamente, mas nutrem-se fluidicamente. Continuam sendo saciados como se fosse materialmente. E a terceira hipótese que aqui coloca são aqueles que tratam isso como uma coisa infantil, que realmente não aconteceu, conto da carochinha, como costumam dizer alguns. Bom, feitas essas 3 aproximações, vamos ver as interpretações espíritas possíveis. E aqui vamos pedir a Gisela que nos ajude na leitura. Pode ser, Gisela, por favor? Claro, claro. Entretanto, a maioria das pessoas sérias tem visto na narrativa deste fato, embora sob forma diferente da ordinária, uma parábola em que se compara o alimento espiritual da alma ao alimento do corpo. Então é ainda Allan Kardec que vai tratar disso na Gênesis. Eu vou pedir que a Gisela continue, por favor. Claro. Pode-se, todavia, perceber nela mais do que uma simples figura e admitir, de certo ponto de vista, a realidade de um fato material, sem que para isso seja preciso se recorrer ao prodígio. Gisela, que nós vamos dar uma paradinha para fazer aqui uma análise. Olha só como Allan Kardec é cuidadoso. Pode-se, ele não está dizendo que pode-se, todavia, perceber. Então, são hipóteses que são analisadas. Ele está aqui atendendo a essa hipótese que aquilo seria uma figura, não seria simples figura, mas seria uma realidade de um fato material. Mas, para que isso acontecesse, não seria necessário recorrer ao prodígio. Qual que seria o prodígio? A materialização física. Então, Kardec não está dizendo que não pode ter acontecido materialização física, está dizendo que é possível que tenha sido alimentado aqueles 5.000 indivíduos que estavam lá, sem que necessariamente tenha acontecido o fenômeno da materialização dos pães e dos peixes. Vamos continuar com Gisela e Allan Kardec nos ensinando. Por favor, Gisela. É sabido que uma grande preocupação do espírito, bem como a atenção fortemente presa a uma coisa, fazem esquecer a fome. Ora, os que seguiram a Jesus eram criaturas ávidas de ouvi-lo. Nada, pois, há de espantoso em que, fascinados por sua palavra e talvez também pela poderosa ação magnética que ele exercia sobre os que o cercavam, estes não tenham experimentado a necessidade material de comer. Jesus, que previa esse resultado, não teve nenhuma dificuldade para tranquilizar os discípulos, dizendo-lhes, na linguagem figurada, que lhe era habitual, e admitindo que realmente houvessem trazido pães que estes bastariam para saciar a fome da multidão. Ao mesmo tempo, dava aos discípulos uma lição, dizendo-lhes: dai-lhes vós mesmos de comer. Ensinava-lhes assim, que eles também podiam alimentar por meio da palavra. Dessa forma, o par do sentido moral alegórico produziu-se um efeito fisiológico
natural e muito conhecido. O prodígio, no caso, está no ascendente da palavra de Jesus, bastante poderosa para cativar a atenção de uma multidão imensa, a ponto de fazê-la esquecer-se de comer. Esse poder moral comprova a superioridade de Jesus muito mais do que o facto puramente material da multiplicação dos pães, que deve ser considerada como alegoria. Gisela, você gostaria de comentar para nós essa longa dissertação de Allan Kardec? Vamos tentar. Eu só vou comparar com situações que nós temos na nossa vida, por exemplo, situações um pouco negativas, tendo alguém muito querido, tendo que ir a um hospital. A gente vai junto e nós esquecemos até da necessidade de ir ao banheiro, não? Ou ter um filho, não? Que também a gente esquece até de comer por essa emoção de ter um ser recém-nascido. Então, imagino como teria sido estar frente a Jesus, escutar, e esse magnetismo dele fazer maravilhas, não? Curar fisicamente, não? E também saciar uma necessidade do corpo, como seria a fome, a sede, o cansaço, não? Deveria ter sido maravilhoso. Talvez a gente esteve lá, quem sabe? Muito obrigado, Gisela. É isso mesmo, perfeito. Nós vamos lembrar que tem certo momento da passagem de Jesus entre nós, num dia que ele estava ao lado do poço de Jacó, em que os apóstolos haviam saído para comprar comida na cidade. Eles estavam na Samaria, que era um lugar em que os judeus não eram bem recebidos. Nós sabemos que tinha uma dissensão entre judeus e samaritanos. E Jesus permaneceu no poço de Jacó e tem aquele diálogo maravilhoso entre ele e aquela mulher. Mas ao final, quando o diálogo termina e os apóstolos voltam, eles oferecem a Jesus a comida física que eles haviam comprado. E Jesus curiosamente responde: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Então vejamos que essa questão de alimento nutricional, ele é uma necessidade do corpo físico, mas aquele que já está transcendendo como Jesus níveis evolutivos muito maiores, podem aurir esses alimentos de outras fontes, que vêm, obviamente, dos fluidos que derivam do fluido cósmico universal. Se nós voltarmos, por exemplo, para comparar aqui agora no mundo espiritual, vamos pegar o caso lá do livro Nosso Lar. Lá naquela situação, nós tivemos que aconteceu, inclusive, como se fosse uma pequena revolução lá dentro de pessoas que queriam comer alimentos sólidos, e o governador bateu firme dizendo que não, e eles, obviamente, acabaram, esses mais materializados, vamos chamar assim, tendo que se satisfazerem com um caldo, algo semelhante. Mas aqueles que já estavam um pouco mais à frente no seu processo de evolução, se nutriam do ar, respiravam e retiravam do ar os elementos que os nutriam. Ora, chegará um dia que nós aqui na Terra também faremos isso mesmo encarnados, porque o nosso corpo será tão sutilizado que não haverá necessidade desses exageros que hoje nós temos que fazer para nutrir o corpo físico. É muito grosseiro se nós compararmos com mundos mais elevados, como, por exemplo, Júpiter, que nós tivemos informações em 1859, através da Revista Espírita que Kardec publicou. Então, vejamos que para Jesus, ficar sem alimentar era uma realidade quase que natural. Ainda que ele comesse com as pessoas, mesmo quando ele ressuscita, quando ele se materializa depois de desencarnado, ele vai comer um pedaço de peixe, ele vai estar lá com os dois lá no caminho de Emaús, vai comer com eles, mas isso para, obviamente, formar a ideia que é o alimento da terra. Mas aqui nós estamos falando de pessoas comuns, que estavam ali, 5.000, não estamos falando de pessoas elevadas, ou se espera que não sejam, né, que nós não conhecemos esse público. Mas o poder nutricional, aquele pão nosso de cada dia que nós encontramos na prece dominical de Jesus, era tão grande
que, como foi dito por Kardec e muito bem analisado pela nossa amiga, nós tivemos aqui claramente um tipo de nutrição subliminar. As pessoas perderam a fome porque elas estavam se embebedecendo ou se envolvendo naquele movimento de se nutrir daquilo que provinha do mestre superior. Então, a fome realmente não existia, esta é uma possibilidade. Mas, gente, tem outra possibilidade, que obviamente o Eliseu Rigonati irá nos ajudar a enxergar isso. Então, lá no Evangelho dos Humildes, ele vai tratar as duas posições, a da materialização possível e aquela que Allan Kardec tratou aqui com, vamos dizer assim, uma tonalidade um pouco diferente. Então, nós vamos pedir novamente para que o nosso amigo Robson possa ler, por favor, Robson. Claro. Nessa pequena narração, temos de distinguir dois aspectos, o material e o espiritual. Materialmente falando, o fato pertence ao gênero dos fenômenos de efeitos físicos. E nas sessões espíritas de efeitos físicos, já se tem observado a formação de objetos pelos espíritos com auxílio dos médiuns. Jesus, médium de Deus, ajudado pela mediunidade de seus 12 discípulos e assistido pelos espíritos que o secundavam nos trabalhos evangélicos, faz com que se materialize em suas mãos os bocados de pães para o povo. Interpretado o fato pelo lado espiritual, Jesus ordena a seus discípulos que satisfaçam o ardente desejo do povo em se instruir nas coisas divinas. Realmente, era em busca da palavra de Jesus e pelo conforto espiritual pelo qual ansiava que o povo que o seguia. E os discípulos possuidores de um maior conhecimento espiritual estavam em condições de saciarem a fome de saber espiritual da multidão. Mandando que os discípulos dessem de comer ao povo, é como se Jesus lhes dissesse: ensinai a todos o que sabeis, e vereis que ficarão fartos. Você gostaria de comentar, por favor, Robson? Eu acho que dá para fazer até uma comparação, Max, com o que estamos aqui hoje, né? Hoje nós estamos aqui nos saciando com essas lições. Eu tenho certeza que muitos de nós se sentem como que a alma alimentada, porque não é apenas do pão, né, material que nos alimentamos. Hoje eu tenho, pelo menos, imagino que outros que assistem e acompanham, nos sentimos saciados quando recebemos as lições aqui lidas, os ensinamentos de Jesus e da espiritualidade. E quando eu vejo aqui essa comparação dos discípulos que já tinham condições de ensinar, eu vejo outras figuras, aqueles que participam como Chico Xavier, espíritos como Emmanuel, né? Como André Luiz, Divaldo Franco também médium, quer dizer, todos eles, eu imagino que como discípulos que têm um pouco mais de conhecimento do que nós e conseguem trazer e nos saciar, trazendo esse alimento do alto, e que possamos formando aos poucos essa corrente, para que possamos espalhar mais ainda e multiplicar como os pães esse conhecimento, como estamos fazendo aqui hoje. É a minha humilde interpretação aí da lição. Maravilha, Robson, muito bom. Realmente, lembra que Jesus diz, dai vós de comer, né? Jesus manda que os apóstolos deem comida. Jesus não estava se referindo à comida física. Os discípulos, na verdade, não tinham entendido, né? Eu vou pegar 300 denários e vou ter que ir lá comprar esse tanto de pão. Ou seja, eles não tinham entendido direito ainda o significado das palavras de Jesus. Eles eram aprendizes, como nós o somos também, né? Mas é importante de observar que o Eliseu Rigonati, ele foi muito hábil em escrever, né? Ele tem uma maneira muito prática de escrever isso aqui. Ele colocou no início que, tal como nós fazemos em certas reuniões mediúnicas que têm sido comuns no século XX para cá, e agora menos, mas mais frequente no começo e metade do século XX principalmente, nós tínhamos várias reuniões aqui no Brasil, né? Porque no século XIX nós tivemos na Europa. Aqui no Brasil tivemos reuniões de materializações muito comuns. Algumas poucas casas ainda fazem. E nós podemos comparar com aquele processo dentro de uma casa espírita que Jesus teria condição de fazer. E, obviamente, ele se utilizou dos fluidos dos apóstolos que estavam ali, os discípulos que estavam ali
porque eles forneceram fluido para materializar. Então, a materialização física, gente, é completamente possível, é um prodígio real, não foge às leis da ciência. Mas o que nós chamamos a atenção aqui, como o Robson bem colocou, é o alimento espiritual que nós estamos aqui querendo buscar. Então, não vamos nos prender a houve ou não houve materialização, isso não é importante. Importante é que a nutrição se fez, tanto espiritualmente falando, como fisicamente, porque as pessoas estavam abastadas, elas estavam, vamos dizer assim, já satisfeitas, elas já tinham o bastante, né, para poder não sentir fome. Então, elas foram alimentadas, de uma forma ou de outra. Mas o ponto fundamental é que nós estamos hoje aqui fazendo isso, nos embebendo deste ensino. E isso está nos nutrindo como espíritos, que vão nos fortalecendo esses alimentos para prosseguirmos a nossa caminhada, que a cada um de nós compete aquela devida atenção, porque nenhum de nós aqui está aqui a passeio. Cada um de nós tem um compromisso assumido no plano espiritual com Jesus. Seja um compromisso pequeno, do ponto de vista da grandiosidade da sua obra, seja um compromisso mais abastado, mais elevado, como, por exemplo, o dos que foram citados pelo Robson, como o Divaldo Franco, como o Chico Xavier, que trouxeram tanta luz, que era tão bom o que eles estão fazendo, o que eles estavam fazendo no caso do Chico, que foi deliberado pelo mundo espiritual uma moratória para eles. Eles ficaram mais tempo na Terra do que tinham sido programado. Chico desencarnou mais tarde do que tinha sido programado. Divaldo, segundo ele mesmo já revelou, já deveria ter desencarnado, e, no entanto, continua entre nós, porque o bem que eles estão fazendo é tão grande, essa nutrição alimentar chamada bendita obra de Jesus é tão grande que se deliberou que eles permanecessem conosco um pouco mais. E são graças a esses ícones do bem que nós estamos hoje aqui aprendendo um pouquinho da lição de Jesus e também nós nos nutrindo da nossa própria necessidade espiritual. Então nós vamos prosseguir fazendo agora esse comentário. A nutrição fluídica tem um poder, e ela tem um poder que nós ainda não conseguimos aquilatar de uma maneira muito nítida. Nós aí temos algumas ideias, mas não sabemos claramente ainda como funciona. A gente conhece parte do que foi nos permitido, mas trazendo essa nutrição fluídica para o campo daquilo que se chama percepção em cada um de nós, das nossas assimilações do que vem das correntes fluídicas, nós vamos aprender com o Emmanuel, que vai nos ensinar. E vamos pedir a Gisela para ler para nós, por favor, Gisela. Diante da multidão fatigada e faminta, Jesus recomenda aos apóstolos: dai-lhes vós de comer. A observação do mestre é importante, quando realmente poderia ele induzi-los a recriminar a multidão pela imprudência de uma jornada exaustiva até o monte, sem a garantia do farnel. O mestre desejou, porém, gravar no espírito dos aprendizes a consagração deles ao serviço popular. Ensinou que aos cooperadores do Evangelho, perante a turba necessitada, compete tão somente um dever, o da prestação de auxílio desinteressado e fraternal. Naquela hora do ensinamento inesquecível, a fome era naturalmente do corpo, vencido de cansaço, mas ainda e sempre vemos a multidão carecente de amparo, dominada pela fome de luz e de harmonia, vergastada pelos invisíveis açorragues da discórdia e da incompreensão. Os colaboradores de Jesus são chamados não a obscurecê-la com o pessimismo, não a perturbá-la com a indisciplina ou a imobilizá-la com o desânimo, mas sim a nutri-la de esclarecimento e paz, fortaleza moral e sublime esperança. Se te encontras diante do povo com o anseio de ajudá-lo, se te propões contribuir na regeneração do culto social, não te percas em pregações de rebelião e desespero. Conserva a serenidade e alimenta o próximo
com o teu bom exemplo e com a tua boa palavra. Não olvides a recomendação do Senhor: dai-lhes vós de comer. Que Você gostaria de comentar? Que responsabilidade, não? Porque eu sempre, por anos, soube, não, da Bíblia, dos discípulos, da missão dos discípulos, e a gente acha, nossa, eles são santos, eles não tiveram toda essa inspiração para propagar o cristianismo, mas nós temos agora a responsabilidade do Evangelho redivivo, é aquela responsabilidade de dar a mão àquele que precisa uma palavra de paz, que precisa ser escutado, e não só é uma coisa material. Claro, a gente pode ajudar naqueles movimentos, não? Sociais e até das nossos próprios centros espíritas, de ajudar materialmente as pessoas que mais precisam. Mas a ajuda espiritual, ela eu sempre falei, ela é tão importante quanto, não, hoje em dia ela é, para mim, mais importante que a material, mas muito mais, porque nós somos espíritos que uma vez a gente sair deste corpo, o corpo morre, a gente continua. Então, a nossa vida, ela é além do que o que a gente conhece, e é isso que a gente tem que alimentar, sobretudo. É o nosso espírito, a nossa moral, é trocar o nosso pensamento para pensamentos mais positivos. E somos espíritas, então nós temos a mesma recomendação e ordem que o Jesus deu aos discípulos, nós também temos. Nós também temos essa responsabilidade. Nossa, que responsabilidade, hein? Temos que tomar muito cuidado, porque como você leu para nós aqui, vamos voltar só um pouquinho, olha aqui, conserva a serenidade e alimenta o próximo. Alimentar com o quê, doutor Emmanuel? Alimenta, meu filho, com o teu bom exemplo e com a tua boa palavra. Então, gente, pensa, se nós estamos dando bons exemplos por onde estamos passando, onde fomos plantados, onde nós estamos produzindo alguma coisa, se esse bom exemplo, ou seja, o exemplo do Evangelho vivo em nós, estiver sendo produzido, nós estamos fazendo a nossa obrigação, o nosso dever, a nossa responsabilidade, como chamou bem a atenção Gisela. Então aqui, né, Gisela, nós estamos aqui claramente compreendendo que ninguém precisa ter coisas para alimentar o próximo. Nós podemos alimentar, como você enfatizou, com o alimento físico, mas qual é o alimento que realmente perdura, que permanece? Qual é a água que ele bebe e que ele não tem mais necessidade de beber de novo? Não é a água comum, é a água da vida. E essa água da vida vem do Evangelho de Jesus. Então, sim, Gisela, o exemplo é muito forte e a nossa palavra tem um impacto muito grande sobre a vida alheia. Portanto, cuidado com o que fazemos, com o que exemplificamos e com o que falamos, né? Vamos prosseguir, então, porque nós vamos ter aqui agora Emmanuel ainda nos ensinando mais um pouco sobre essa passagem e que nós vamos precisar de novo da ajuda do nosso amigo Robson para poder nós trabalharmos um pouquinho esse texto. Robson, por favor. Ante o quadro da legião de famintos, qualquer homem experimentaria invencível desânimo, considerando a migalha de 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus emprega o imenso poder da bondade e consegue alimentar a todos, sobejamente. Observemos, contudo, que para isso toma os discípulos por intermediários. Muitos aprendizes recuam ante a extensão da tarefa. Entretanto, se o servidor fiel caminha para o Senhor, a migalha de suas luzes é imediatamente suprida pelo milagre da multiplicação, de vez que Jesus, considerando a oferta espontânea, abençoar-lhe-á o patrimônio pequenino, permitindo-lhe nutrir verdadeiras multidões de necessitados. É imprescindível, no entanto, não duvidar de nossas possibilidades mínimas do bem,
nossas migalhas de boa vontade na disposição de servir santamente, quando conduzidas ao Cristo, valem mais que toda a multidão de males do mundo. Muito bom. Por favor, Robson, nos ajude comentando. Max, essa lição eu acho que ela é muito marcante para mim, porque eu acho que muitos de nós, quantas vezes, quando talvez interpelado, solicitado a prestar um auxílio ao próximo, a gente vem sempre assim, mas o que eu tenho para oferecer? Quase como os discípulos dizendo, olha, eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos aqui, como é que eu vou oferecer alguma coisa? Eu tenho tão pouco. E aí Jesus, com essa lição que marca há mais de 2000 anos e vem passando, hoje vem nos solucionar dizendo, calma, quanto que você tem aí? Mesmo sendo pouco, basta ter alguma coisa que, tipo assim, chá comigo, eu vou multiplicar. E hoje estamos aqui, mais uma vez, nesse banquete. Eu me vejo talvez como um auxiliar pequeno para distribuir essas dádivas, esse banquete que é oferecido pelo alto, por Jesus e pelos seus emissários. E quantos de nós, só em estar aqui, talvez querendo auxiliar e servir também, não nos nutrimos com esse banquete fantástico. E começamos a aprender que as coisas materiais, talvez a nossa ainda consciência pequena, entendemos que o pão, 2 só dá para alimentar tantos. Mas o conhecimento, essas dádivas que alimentam a nossa alma, alimenta, independente se fosse 5.000, poderíamos estar aqui hoje, 3, 4, 5, 10 mil pessoas, 100 mil pessoas, 1 milhão de pessoas acompanhando. E cada uma delas conseguiria se nutrir dessas palavras trazidas por Emmanuel, por tantos outros, e alimentaríamos a nossa alma, ou seja, de maneira infinita, multiplicando, e não teria problema, né, Max? Ninguém ia sair com fome daqui, não é verdade? Maravilha, Robson, exatamente isso. Gente, pensa, se nós somos aqui instrumentos do Evangelho, eu vou olhar por mim mesmo. Se eu tenho tão poucos recursos, o que seria de mim para poder ajudar os outros, se eu não tivesse o auxílio do mais alto? Todo mundo sabe que quando a gente se propõe a fazer uma palestra, quando a gente se propõe a ajudar alguém, nós nunca estamos sós, porque Jesus encaminha para nós os seus prepostos, os seus benfeitores, aqueles que acompanham o nosso trabalho aqui na Terra. Então, 2 pães, como Robson disse, viram infinitos pães, segundo a fome daquele público com o qual estamos lidando. Então, nunca, gente, ponhamos isso bem claro em nossas mentes a partir de hoje. Nunca nos coloquemos em situação de tão pouca coisa que possuímos, seja as nossas aquisições interiores, seja as nossas posses materiais, que sejamos desprovidos de condição de ajudar. Não! Se nós tivermos a vontade, o pouco se multiplica segundo as necessidades daqueles a quem estamos endereçando os nossos movimentos de ajuda. E lembremos que o primeiro a ser ajudado não é o que recebe, é aquele que dá. Nós estamos nos nutrindo daquilo que está vindo do mais alto, além daquilo que tínhamos em nossas posses, que no meu caso, muito apequenadas, mas de qualquer forma, a lição é clara. Doemos, sem nos preocuparmos se o que temos será suficiente para saciar a fome e a sede de todos aqueles que necessitam. Sejamos aqueles que tenhamos a fé, a certeza de que o mais alto fará por nós, em mãos invisíveis, aquilo que não damos conta ainda de fazer. O importante é a boa vontade. Vamos lembrar, quando Jesus chegou à Terra, foi cantado um hino. E nós sabemos que esse é um hino que foi cantado porque tem uma médium sueca que soube disso no século XV, está registrado num livro que a FEB publicou sobre a mediunidade dos santos. E lá essa médium diz que quando Jesus chegou à Terra, os benfeitores do plano espiritual cantaram esse hino. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Cantado em aramaico, como ela ouviu mediunicamente. Então veja só, paz na terra aos homens de boa vontade. Não te pergunto o quanto você tem. Não te pergunto o quanto você pode oferecer. Te pergunto se você tem boa vontade para oferecer até o que não tem. Porque se você tem a boa vontade, são supridas as suas deficiências, seja em que campo for, são supridas as nossas dificuldades, seja em que campo for.
Então, minha amiga e meu amigo, se nos acompanha neste raciocínio que Emmanuel nos suscitou, não nos esqueçamos. Não somos tão pobres que não tenhamos um mínimo que possa ser multiplicado. Então, o que importa aqui é o nosso desejo forte de fazer pelo outro o que gostaríamos que o outro fizesse por nós. O nosso ponto fundamental é fazer a vontade do Pai aqui na Terra como no céu, fazendo ao outro o que gostaríamos que o outro fizesse a nós sempre. E se fizermos assim, as nossas possibilidades, que podem ser irrisórias, serão multiplicadas segundo as necessidades dos benfeitores que ali estão aos auxiliares. Então, gente, feito esta análise grandiosa que agora tivemos a oportunidade de buscar, tem essa passagem que está lá no Evangelho, que nós grifamos lá em vermelho no começo, quando foi lida pelo Robson. Está lá escrito: vinde vós sozinhos a um lugar deserto e descansai um pouco. Que significado tem esse lugar deserto, descansar? Trabalhadores, dá a ideia de ociosidade, sozinhos, ou seja, não vai se misturar com o povo, com aqueles necessitados, como nós vimos na passagem, coitados. Como vários souberam, antes que eles chegassem lá, já tinha uma multidão os esperando. Então eles não tiveram nem sozinhos e muito menos descansaram. Pelo contrário, estavam tão afanosamente devotados ao bem que nem mesmo eles tinham comido, nem mesmo eles tinham parado para repousar. Isso assemelha-se muito quando a gente se entrega a trabalhos grandiosos, que a gente também, às vezes, pede para descansar, pede para ficar um pouquinho sozinho, e às vezes nos é permitido, e isso é realmente necessário muitas vezes, porque há o refazimento. Mas é sobre isso que nós gostaríamos de lembrar que é um ponto que Emmanuel vai de novo nos ajudar. E eu vou pedir de novo a Gisela para que ela agora nos ampare nas... Sim. Ensina, Emmanuel. Está faltando o texto. Desculpa, eu fechei, já era para ter calado a boca que você está falando, desculpa. Você, por favor, agora leia, porque tem uma bênção que Emmanuel vai nos dar. Muito bem. No precioso símbolo, temos o santuário íntimo do coração sequioso de luz divina. De modo algum, se referia ao Senhor tão somente à solidade de sítios que favorecem a meditação, onde sempre encontramos sugestões vivas da natureza humana. Reportava-se a câmara silenciosa situada dentro de nós mesmos. Gesto de Jesus, a bênção do alimento. Esse é o próximo tópico que eu passei aqui inadvertidamente. Comente, por favor, Gisela, esse ponto aí que você ouviu de Emmanuel, por favor. Sim, esse ponto no deserto, onde temos que estar sozinhos, é nós, com nós mesmos. Hoje em dia, nós vivemos numa sociedade onde todo é barulho, é o rádio, a televisão, as pessoas na rua falando, vamos aos locais sempre, bom, depois da pandemia, não? Muita gente, e a gente está sempre vivendo naquela aceleração da vida, querendo fazer as coisas rapidamente, sempre vivendo com o tempo. E o que acredito, Emmanuel está falando é: para, respira, fecha os olhos, vive internamente primeiro, para depois poder viver lá fora. Muito obrigado, Gisela. Exatamente isso. Todos nós, gente, todos nós vamos estar trabalhando afanosamente, mas tem um momento que nós também precisamos nos renovar, nos recarregar, e como Gisela falou, entra no teu quarto íntimo, como Jesus chega a dizer no seu evangelho. Entra no teu quarto íntimo e, em segredo, conversa com o teu pai, que o teu pai ouve em segredo. E aí, então, nós estaremos sendo nutridos, aquele pão nosso de cada dia, que nos fortalece. A semelhança, aqui numa análise bem grosseira, de uma bateria que descarregou e que a gente está botando carga nela, porque nós ainda somos criaturas, estou falando por mim, que necessitam desse movimento de recarga o tempo todo, de nutrição espiritual o tempo todo. Não damos conta de fazer o trabalho sozinho. E é necessário, como bem enfatizou Gisela, que nos entreguemos, um pouco que seja,
a este solilóquio íntimo, para que ali encontremos no regaço de nosso ser mais puro, mais fundo, o encontro com o mais alto. Então vamos prosseguir, agora como dissemos, falando de um outro tema, que é o gesto de Jesus, quando ele faz a bênção do alimento. Porque vocês vão se lembrar que Jesus pega o pão, volta o pão para o céu e endereça uma mensagem a Deus. Vamos ver isso aqui um pouquinho mais de perto. Olha só o que ele fez. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, elevou, olha a expressão, elevou os olhos aos céus, abençoou, partiu os pães e deu aos discípulos. Gente, isso é um gesto simbólico de Jesus. Esse é um gesto que nós deveríamos, todos nós, buscar fazer. Presta atenção, quando você vai se alimentar, será que você, mesmo que você não faça os movimentos que ele fez, mas intimamente, quando você está, antes de ingerir aquele alimento, você pensa o quanto aquele alimento é poderoso, que vem de Deus. Aquela prece antes de você se alimentar, será que você, eu, fazemos? Gente, pensamos. Um pão, por exemplo. Vamos tomar aqui o caso de um pão. Você já pensou em quantas pessoas estão envolvidas para que o pão chegue à nossa mesa? Se você tem que lembrar que alguém teve que arar um campo, alguém teve que semear a semente do trigo, alguém teve que cuidar, ou vários alguém tiveram que cuidar. Você teve um dia atrás do outro, incansavelmente sendo cumprido por alguém. Depois que o trigo está maduro, aquele dourado lindo, alguém teve que colher, alguém teve que preparar isso, teve que moer, alguém teve que embalar, alguém teve que transportar, alguém teve que colocar isso no mercado à disposição. Depois alguém teve que comprar isso, levar para uma padaria, preparar. Pessoal, eu estou parando por aqui só para você ter uma ideia. Quantas pessoas esta cadeia alimentar já estabeleceu até aqui nesse momento. Mas quando você compra o pão, você ali vai pagar por um pão que um padeiro trabalhou, que o atendente te ajudou. E você, quando vai comer o pão, geralmente você vai comer tomando um cafezinho, alguma coisa assim. Você vai se sentar em uma cadeira, vai se apoiar a uma mesa, enfim, o tradicional. Pensa na xícara que você vai colocar o cafezinho, quem a fez, quantas pessoas estão envolvidas. Pensa no próprio cafezinho, do mesmo jeito que o trigo teve que ser plantado, teve que ser cuidado, teve que ser moído. Pensa na cadeira que você está se assentando, alguém teve que fabricá-la para você. Pensa na mesa, pensa no piso que você está agora colocando os seus pés. Alguém teve que fazê-lo para você. Minha amiga e meu amigo, se você acompanhou o raciocínio, perceba que nós somos tão interdependentes uns dos outros, nós dependemos tantos uns dos outros, que nós não nos damos conta disso. Ah, Max, mas eu posso pagar com o meu dinheiro. Ah, tá. E se o outro não quiser fazer, você vai comprar o quê? Nós aqui temos o dinheiro, na verdade, como se fosse o fluxo sanguíneo de uma sociedade. Ele circula de parte a parte no corpo social para que esse corpo social seja vivo, funcione. Assim é com esse recurso do alimento. Então, minha amiga e meu amigo, convidamos a você, se já não faz isso, para quando se alimentar, antes de fazê-lo, expresse esse símbolo de Jesus, eleve o seu pensamento, olhe com seus olhos do Espírito ao céu, abençoe o alimento que vem de Deus, sobretudo, passa por toda essa cadeia de irmãos que cuidam de nós anonimamente. E aí, então, dê a você ou dê àqueles que com você irão se beneficiar desse momento sagrado da alimentação. Aí, então, nós teremos o alimento, não só nutrindo a carne, mas o alimento nutrindo também o espírito, porque será muito mais abençoado. Então, minha amiga e meu amigo, esse gesto serve para esse jeito, mas serve também para conhecer Jesus. Vocês lembram que quando Jesus foi posto naquele mardeiro infamante, assassinado de uma forma tão cruel e tão injusta? Quando aconteceu isso, ele depois apareceu 4 vezes àqueles que estavam aqui. E no momento que ele apareceu, foi quando eles iam, 2 rapazes, dois discípulos, né? Eles iam de Jerusalém para Emaús. E no caminho, alguém começou a conversar com eles. Um deles, não me falha a memória, era Cleófas, não me lembro agora o nome dele absolutamente. E esses 2 começaram a conversar, mas não conheceram o que era Jesus.
Jesus propositalmente havia se materializado de uma forma física que não foi reconhecida. Mas o jeito que esse amigo falava, o jeito que Jesus se expressava como se fosse um anônimo, cativou os amigos. E eles o chamaram, aliás, para que ele fosse se alimentar com eles. E quando é que eles vão reconhecer? Está lá registrado por Marcos no capítulo 6. E aconteceu que, estando à mesa com eles, tomando o pão, abençoou e partiu e lhes deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram. E aí Jesus desapareceu. Amiga e amigo, pensa, nenhum movimento de Jesus, nenhuma palavra de Jesus foi sem significação. Todos os movimentos de Jesus, todas as palavras dele, têm significação muito mais profunda do que hoje nós conseguimos extrair. E hoje nós conseguimos extrair parte como essa aqui, por exemplo. Por que Jesus utilizava de todos esses símbolos? Tem uma razão. Atrás dessa figura de levantar a mão, tem uma figura íntima de você levantar a mão aos céus e dizer obrigado, Senhor. Obrigado por não me faltar o pão nosso de cada dia. Esse símbolo é uma base do Evangelho. Por isso, minha amiga e meu amigo, tenhamos muito cuidado ao nos alimentarmos. Bom, podemos partir agora para as reflexões, para que nós possamos, então, ir para as perguntas, para os comentários, para as nossas conversas informais, mas riquíssimas, que os amigos que nos acompanham nos proporcionam. E nessas reflexões, nós grifamos também quando Jesus viu aquele povaréu que tinha chegado antes dele, à margem do lado de lá, e viu que estavam lá como se fossem ovelhas sem pastor, e sentiu por eles compaixão. E a partir desse momento começou a ensiná-los. Pensa, gente, o que o Evangelho é? Qual é a nutrição do Evangelho? É nos ensinar a viver a lei de Deus, a cumprir os mandamentos de Deus, a aprendermos a amar-nos uns aos outros, como esse mestre tão cheio de compaixão nos amou. Então aqui nós vamos fazer uma leitura a partir desse trecho aqui. Assim que ele desembarcou, viu uma grande multidão e ficou tomado de compaixão por eles, pois estavam como ovelhas sem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Ensinar-lhes muitas coisas. Não ensinou tudo, porque não havia tempo para aprender tudo. Não ensinou tudo, porque não tínhamos ainda a capacidade psíquica de assimilar. Mas ele disse, mandarei um Consolador, e esse Consolador fará lembrar tudo o que eu disse, e fará dizer tudo o que eu não pude dizer. E esse Consolador ficará eternamente convosco. Não é um ser físico, como foi Jesus entre nós. O que fica eternamente conosco são as aquisições, são os tesouros, que disse ele mesmo, que a traça não corrói. Aqui, então, nós estamos falando de o que é mais profundo. E o Espírito de Verdade veio. No capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar esse Espírito de Verdade dizendo, e nós vamos pedir ao Robson para ler para nós, por favor, Robson. Sinto-me tomado de muita compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não deixar de estender a mão em socorro aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Meu amigo Robson, por favor, me socorra com tão lindas, profundas palavras que você leu. Pois é, Max, realmente é muito profundo, né? Eu acho que talvez, se a gente fosse tentar assimilar tudo que foi colocado nesse pequeno texto, teríamos que ter um outro momento, um outro encontro, né? Mas, veja bem, vamos começar aqui pelo final, né? Interessante não misturar, como ele mesmo diz, o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. E aí, logo no começo, quando ele fala assim, ó, sinto-me tomado de muita compaixão pelas vossas misérias. Quantos de nós será, Max? Às vezes o nosso amigo maior espiritual, o nosso mentor,
ainda sabendo das nossas misérias, das nossas mazelas, dos problemas que ainda temos, querem o nosso aprimoramento, querem que nos melhoremos, mas aí, como ele coloca na frase seguinte, né? A vossa imensa fraqueza. Então, quer dizer, mesmo com a nossa fraqueza, com as misérias, e com eles têm a vontade imensa de nos auxiliar, ele fala, ó, não deixar de estender a mão em socorro a nós que somos os transviados, né? Que vendo o céu, caem nos abismos do erro. Então, Max, eu fico aqui refletindo e com muito medo, porque hoje, nesse momento, por exemplo, estamos aqui, compartilhando todos desse banquete. Eu, você, a Gisela, o Hélio, quantos que nos assistem? Estamos agora todos usufruindo e sorvendo deste banquete. Mas quantos de nós, talvez, após sair deste banquete, talvez pelas tribulações da vida, pelas dificuldades, não nos deixamos transviar, ou seja, estamos vendo aqui o céu, porque o que nós estamos tendo com essas palavras, com o júbilo dessas lições de hoje, nós estamos vendo um pedacinho, uma pequena visão do céu. Mas será que amanhã ou depois vamos esquecer esse sentimento que nos enche, nos alimenta os nossos corações e vamos tropeçar de novo por causa, infelizmente, das nossas fraquezas, cair nesse abismo do erro, nessas infelicidades? E aí eu fico pensando o quão tomado de compaixão fica talvez o meu mentor, os nossos mentores, a espiritualidade amiga, que ficam desejosos que avancemos, que deixemos as nossas fraquezas e crescemos como pessoas para também os auxiliar, de alguma maneira, a serem instrumentos para a transmissão dessas benesses do alto em favor de uma humanidade ainda imensa, dependente, tanto quanto nós, dessas benesses e dessas mudanças. Não é mesmo? Perfeito, amigo. Muito importante isso. Nós estamos falando aqui de mais ou aproximadamente 2.000 anos, quase 2.000 anos, desde que aquele evento da multiplicação aconteceu. Ele se sentiu com muita compaixão por aqueles que estavam à frente dele, como ovelhas desgarradas, ovelhas sem pastor. E ele voltou na figura do Espírito de Verdade, 18 séculos e meio depois, e diz: sinto-me tomado de muita compaixão pelas vossas misérias. Nós conhecemos o Evangelho desde aquela época e ainda vivemos a miséria da nossa própria fraqueza, da nossa própria leviandade do ponto de vista espiritual. Nós temos o céu à nossa frente, mostrado pelo Evangelho, mostrado por Jesus, e ainda caímos nos abismos do erro, dos convites falaciosos da matéria, das paixões vis, das vilipendiadas ações naqueles interesses inconfessáveis do ego. Nós temos agora um momento chave, minha amiga e meu amigo, para refletir e ficar com o céu, ficar com a verdade, e não ficar com as utopias ou ficar com a lama que nos encharca o corpo dos interesses mundanos. É a hora de sairmos e seguirmos o Mestre Jesus, porque foi ele que nos pediu para que fizéssemos isso. Porque ele mesmo disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e o que crê em mim nunca mais terá sede. Pensa nisso, minha amiga, pensa nisso, meu amigo, porque se alimentar de Jesus, nutrir-se dele, é não ter mais fome do Espírito, é estar saciado, é estar na plenitude. Muita paz a todas, muita paz a todos, e ficamos agora para as nossas perguntas e respostas, os nossos comentários. Muito obrigado. Tá fechado, Gisela. Muito obrigada pelo estudo maravilhoso, cheio de coisas assim, para pensar em sério, não? Pensar nas nossas vidas. Temos alguns comentários, algumas perguntas, e eu vou convidar o nosso amigo Hélio também para compartilharmos. Pode ser? Hélio está aqui? Pode. Estamos Oi, aqui. Tudo bom?
Então, o primeiro comentário é da Glauce Araújo. Fala assim: há 2 meses ouvimos um irmão morador em situação de rua. Vocês trazem a comida, mas param para nos ouvir e trazem uma palavra de conforto. Outros nem do carro saem. E a nossa responsabilidade. E a nossa responsabilidade. Ela está falando das pessoas que ajudam, não as pessoas que estão em situação na rua, sem comida, sem fome, que talvez tenham diferentes pessoas com diferentes atitudes, não? Vocês querem comentar? Max, Hélio, querem comentar? Bom, basta lembrar, né, que Jesus diz que não veio para os sãos e para os doutos, mas para os que estavam doentes, para os que eram necessitados. E a necessidade aqui, que está emblematizada nesta imagem da situação de rua, não se configura só nela. Há muitos que estão em situação social elevadíssimas, mas estão numa miserabilidade íntima que às vezes, muito pior do que a miséria a que se entregam aqueles na condição social que é infamante. Não deveria existir em nenhuma sociedade, quanto mais na nossa evangélica. Mas isso é um ponto fundamental. Vejam, não é o alimento físico que causou impacto naqueles moradores temporários da rua, aqueles irmãos ainda em condição de desvalimento. O que causou na colocação da nossa irmã foi a atenção, é você emprestar seu ouvido sem corromper o assunto do que está sendo dito para você. Não é emprestar seu ouvido doidinho para sair, para ir embora, para entregar a outro. Não, não. Você vai se entregar a ouvir, mesmo que seja fastidioso, seja enfadonho, seja às vezes até agressivo. Não, você vai ficar ali disponível para. Quando a pessoa terminar de colocar suas duras realidades, ela se sentirá aliviada. Você poderá não ter expressado uma única palavra, mas você já ajudou, porque você concedeu a ela o direito de tirar o lixo que dentro dela ela carregava. Ela se sentiu mais leve. E se depois ainda você complementa com palavras de coragem, nunca de análise, ou menos ainda de crítica, você fará com que ela tenha nascido de dentro dela uma ponta da esperança que pode ser o motivo para ela sair daquela situação e um dia estar na posição oposta, de ajudar os irmãos que ainda não conseguiram sair. Então, sim, a nossa exemplificação, como lemos agora há pouco, é a base do levantar dos irmãos caídos, que conosco transitam a jornada e não cruzam o nosso caminho por acaso. Hélio, quer comentar? O que foi comentado me fez lembrar Chico Xavier. Talvez a gente tenha esse exemplo tão belíssimo de alguém que nunca dispensou uma oportunidade para ajudar. Porque ele sabia, ele sentia, né, como autêntico cristão, a necessidade que tinham todos. E, na verdade, somos todos nós, né, que temos, de alguma forma, alguma carência. E aí também me lembrei de São Francisco de Assis, porque é só dando que eu vou receber. Então, nas horas que, de repente, eu não estou bem, que eu consiga estar mais atento. E Emmanuel diz que isso são servicinhos, né? Aquelas atenções, aqueles cuidados, a gente não dispensar as oportunidades que o dia nos oferece. Às vezes a gente está em missão, temos aí um trabalho voluntário junto aos moradores da rua, mas nós temos uma humanidade, uma multidão carente de Jesus. E aí eu chamo a atenção do mundo espiritual. Eu chamo a atenção dos espíritos que nos buscam para dessedentar suas almas. E se nós estivermos mais atentos, nós podemos ser mensageiros e, de uma certa forma, cumprir com o nosso trabalho nessa seara de Jesus. Benditas lembranças e oportunidades que a gente tem nos tempos presentes. Muito bem. É tão importante não só o poder ajudar materialmente a esses irmãos que estão na rua, mas olhar nos olhos, dar um sorriso de coração, falar com eles. Às vezes isso é bem mais importante que dar um pedaço de pão para o alimento material do corpo. O próximo comentário é da Márcia. Ela reage a um comentário, não, de
É grande a nossa responsabilidade em acolher aquele que está sedento de paz e equilíbrio espiritual. Essa responsabilidade que nós temos como cristãos, como espíritas, né? Max. Esse é o ponto-chave. A quem muito é dado, muito será pedido. Ora, se eu, você, que estamos aqui juntos, estamos sendo portadores desses conhecimentos que foram revelados por Jesus, pela doutrina espírita, e antes pela primeira revelação, e nós já temos alguma compreensão sobre eles. Em outra palavra, sabemos discernir o bem do mal, sabemos que temos que fazer o bem pelo bem de todos, porque nós então cumprimos a lei de Deus. Esse que sabe de tudo isso não pode passar no mundo sendo vangloriando-se de ser portador desses ensinos, e esses ensinos não modificarem a vida de ninguém ou não darem a chance para que alguém se modifique. Então é muito importante que nós sejamos, nesse momento, cartas vivas do Evangelho. Por onde formos, representemos a mensagem do Evangelho nas atitudes, nos exemplos, nos avisos e também nas correções. Porque aí, então, nós conseguiremos fazer o nosso dever diante da obra do Senhor. Muito bem. Nós temos uma pergunta de Jeane Lima. Como mantermos o Evangelho sempre vivo em nossos corações diante desses desafios de transição planetária, diante desse dia a dia da nossa vida, essa confusão que é este mundo, não? Eu queria que tanto ele quanto o Max comentassem. Talvez a lição inicial lida nos seja uma bela recomendação. Nós nos recolhermos ao mundo interior, a um aspecto de poder estar mais em sintonia com o próprio Cristo, fugindo desse barulho do mundo, procurando não nos alimentar dessas mazelas, mas ao contrário, procurando em Jesus nos inspirar e estar, então, em sintonia, acordados, porque muitas vezes nós estamos desviados, ocupados com as nossas coisas, com as coisas terrenas, e a nossa percepção para essas realidades é pequena. E então, dar melhor atenção, ou mais atenção, nos ocuparmos mais e estarmos, vamos dizer assim, continuamente mais a serviço de Jesus, porque, na verdade, ele se faz aos homens através dos homens. Então, que sejamos aqueles instrumentos da sua vontade, junto às necessidades que se faz. Muito bem, é isso mesmo. Na verdade, o mundo tem distrações, né? Se nós pararmos para prestar atenção, esses balbúrdios, esses movimentos que fazem parte de um processo de transição planetária, eles, de uma forma ou de outra, tendem a tirar a nossa atenção. Nós estamos focados no trabalho com Cristo, mas aí vem esses eventos que aparecem ao nosso entorno, e se nós não permanecermos focados, poderemos voltar o foco para o outro lado. Aí é uma coisa para a gente pensar. Ora, imagine que você está concentrado, tentando fazer uma prece, e começa a ter ruídos lá do lado de fora. Se você começar a prestar atenção no ruído do lado de fora, a sua prece não vai acontecer. Mas se você continuar focado na sua prece, os ruídos lá de fora, daqui a um pouco você nem vai os perceber. Então depende de onde você aponta o seu interesse. Depende para onde você aponta o seu interesse. Se o seu interesse é evangelizar-se, é espiritualizar-se, é se transformar para um ser melhor, esquece o mundo ao seu redor. Entra no seu quarto íntimo e busca na paz da sua imansidão, lá dentro de você, que você é portador, a força para não se deixar contaminar-se, porque é uma contaminação. Contaminar-se por esses ambientes que vão ser parte de nossas vidas. Não tem como fugir deles, nós estamos num planeta que está em transição. E óbvio, é a atitude que faz a diferença. Então, respondendo a pergunta, para mim, do comentário que a colega colocou, foque em Jesus, foque no Evangelho, foque naquilo que é a verdade e não naquilo que é passageiro, que é ruidoso e que nos busca apenas atrasar o nosso processo evolutivo.
Muito bem. A Glauce, ela comenta, esse estudo é um grande despertar. É quase também tipo um comentário da pergunta anterior, não? Estudando, nos concentrando, não? Nessas, fazendo o melhor que podemos, não? Tendo disciplina também. Eu vou passar ao próximo de Carlinhos Tayano. Partindo dos princípios de que os 4 evangelistas narram esses fatos, ficaria mais evidente de que houve mesmo a materialização material dos pães e peixes? Sem dúvida que sim, Carlinhos. Isso pode ter acontecido, com certeza. Tanto é que nas nossas apreciações com Allan Kardec, com Eliseu Rigonati, que foram os 2 que nós escolhemos aqui para tratar do assunto, ficou evidente que as 2 coisas podem ter acontecido. Mas o ponto que nós queríamos, obviamente, dar ênfase, é que a nutrição verdadeira não necessita da materialização física. A necessidade mesmo é do espírito. Porque você está num mundo em que o alimento se fará de uma forma ou de outra. O mundo físico proporcionará o alimento, mas o alimento espiritual nem sempre se fará se não estivermos nutrindo-nos da fonte verdadeira. Daí porque as 2 possibilidades são completamente possíveis, e é possível que tenha acontecido, claro, não tenho nenhuma dúvida em falar isso, mas foram narrativas dos 4 evangelistas, como você bem lembrou, que se foram narradas, foram fatos que possivelmente aconteceram. Mas os atuais que aqui estão analisando o fato não estavam lá 2000 anos atrás. E a precaução é uma das características do espiritismo. Nós temos que submeter tudo ao crivo da razão. Nós não podemos aceitar de inopino tudo que foi. Mas foi Jesus que disse. Nós temos que analisar a lógica, porque Jesus pode ter dito e pode ser modificado por quem escreveu depois dos evangelistas. Nós sabemos que o evangelho teve interposições, interpolações, teve retiradas, teve modificações. E o evangelho, portanto, não retrata exatamente o que pode ter acontecido de fato. Então, esses pontos são pontos de precaução para que não sejamos incipientes nas análises, para que sejamos cuidadosos, para que sejamos atenciosos e, sobretudo, amigo, sobretudo, Carlinhos, para que sejamos aqueles que extraiam da letra a verdadeira razão, que é o Espírito. Aí sim, nós estamos fazendo um ótimo aproveitamento do Evangelho. Então, não é muito importante para nós falarmos factualmente, aconteceu ou não aconteceu. É importante para nós dizermos, pode ter acontecido sim, com certeza, mas o mais importante é que a nutrição espiritual continua sendo uma necessidade do espírito, hoje e sempre. Hélio, gostaria de... Eu queria fazer uma consideração sobre isso, porque a matéria não deixa de ser condensação de energia. Então, toda a matéria é uma espécie de condensação de energia. Então, de uma certa forma, para mim, ocorreram fenômenos em vários estágios. Jesus, que dominava essas leis todas, ele materializou o pão para aqueles que tinham necessidade do pão material. E outros que não tinham, obviamente, ficaram com os fluidos, com as energias chamadas espirituais. Então, nos dias de hoje ainda, quando a gente conversa com alguém, a gente cede muito de nós, as nossas próprias energias, e às vezes a gente precisa, obviamente, como diz o Dr. Bezerra de Menezes, oferecer um prato de sopa. Mas é muito mais importante nós estarmos bem e espontaneamente oferecer um pouco disso que o Chico diz, que as prateleiras celestes estão cheias, essas energias do amor, da tolerância, do perdão, e que todos nós podemos acessar e compartilhar. É disso que o mundo está precisando. O mundo está precisando de pão material? Tá, mas ele está precisando muito mais do pão espiritual. Então, que a gente esteja atento e colabore com esse trabalho de multiplicações de pães e peixes. Muito bem, obrigada. O próximo comentário é de Márcia Coelho. Penso que quando as pessoas estão tão envolvidas e concentradas num objetivo, elas ficam anestesiadas e suprem as necessidades do corpo físico. Quer comentar, Max? Sim, isso acontece
Como a Gisela, no comentário dela durante a nossa exposição, ela bem disse, você, por exemplo, está num movimento tão extasiado, como você colocou, que você não sente fome. Mas, atenção, se esse é um movimento que é humano, você vai sentir fome depois. O seu organismo vai reclamar o alimento. É disso que Jesus fala que se eu te der, mulher, da água que eu te der, você nunca mais precisará beber. É esse alimento que o corpo não pode ainda prescindir, o corpo precisa do alimento físico, mas o espírito não. O que nós estamos falando, e o Hélio colocou bem agora, é uma questão de energia. Porque se você prestar atenção, quando o alimento é deglutido, aquele pão lá dentro, as tais das mitocôndrias, que é onde se alimenta, ou onde se registra ali a energia, será ali armazenada na forma de energia. Se extraiu de uma matéria, mas virou energia. Se você recebe um passe, esse passe pode ser nutritivo. Nós temos vários casos que a espiritualidade supriu a fome física de irmãos em condição que não tinha como se alimentar através de um passe. Veja o doutor Bezerra, que não tinha nada para dar, deu um abraço naquela pessoa que estava faminta. E aquela pessoa se nutriu do abraço dele, se sentiu saciada e não comeu nada fisicamente. Mas isso é enganação? Não. Ela assimilou aquela mesma energia que a mitocôndria carrega dentro dela, que ela teve que quebrar moléculas, teve que transformar para sair aquela energia que estava armazenada ali naquele alimento. E já a energia do abraço foi direta, porque saiu do coração do Dr. Bezerra diretamente para ele. Então, minha amiga e meu amigo, como disse Jesus, não se preocupei, não andeis inquietos pelo que vão comer, pelo que vão beber. Pai sabe de tudo isso que vocês precisam, meus filhos. Buscai primeiro o reino de Deus e sua glória e sua justiça, e todo o mais vos será dado por acréscimo da sua misericórdia. Pensemos nisso. A gente às vezes fica preocupado demais com as coisas daqui e se esquece que tudo isso pode ser suprido. Hélio? Acho que já está comentado. Ok. Tudo bem. Então, vamos para o próximo. Marlene fala assim. Opa. A saciedade do corpo é fácil de se fazer. A do espírito precisa ser um ser que tenha muita sensibilidade de dar sem que o atendido perceba a doação, sentindo apenas o alívio e gratidão. Eu acho que é interessante o comentário da Marlene, mas a gente tem que pensar no seguinte, isso é entre nós. Mas se a gente for pensar em Jesus, ele nos diz que nós somos todos iguais. Então, se a gente se comparar com ele, todos nós temos condições de ajudar. O que a gente precisa trabalhar, como diz Emmanuel, primeiro a disciplina, conseguir nos organizar para depois, de uma forma espontânea, estar compartilhando, dividindo isso. E aí nós, mesmo sem perceber, nós vamos estar auxiliando, cedendo fluidos, energias, em prol da harmonização e de saciar tanta inquietação atual que tem no nosso mundo. Então, que a gente esteja atento, esteja sempre o melhor para poder colaborar com Jesus e ajudar nesse processo. Max, quer comentar alguma coisa? Perfeito, Hélio disse tudo. É o que nós precisamos fazer, colaborar com Jesus, é o que ele nos pede. Vamos no próximo, que o Josemar Alves, ele agradece a Deus, não, pelo esse alimento espiritual e fala assim, também nós, os seres inteligentes da criação, nesta reunião de corações e pensamentos, nos alimentamos espiritualmente. Com certeza nos alimentamos, mas nos alimentamos hoje e amanhã nós temos que compartilhar esse alimento que estamos recebendo hoje com outras pessoas, não é? Max. E aí entra uma questão interessante, que quanto mais nós doamos, quanto mais nós cedemos essas energias, mais nos abrimos uma espécie de vácuo para a espiritualidade benfeitora preencher isso. Então, muitas vezes, é claro que se nós ficarmos de braços cruzados, recolhidos em nossos quadrados, em nossos eus, nós vamos oferecer obstáculos, dificuldades. Mas se nós estivermos mais cientes, mais espontâneos, a gente vai estar compartilhando isso muitas vezes de uma forma muito automática, que a gente reflita sobre isso. A gente é um ser de
feito de energias e que, de uma certa forma, entra em conexão com aqueles que nos cercam. Quanto maior uma necessidade, mais, de alguma forma, ela faz ação sobre nós e que a gente pode ajudar. A gente não precisa nem estar preocupado em dosar essas nossas energias. O que a gente precisa fazer é estar disposto a oferecer. E, obviamente, como diz o Dr. Bezerra, cada um dá o que tem, né? Se nós não tivermos nada, nós não vamos poder oferecer. Mas por causa disso que é tão importante nós estarmos bem, nós encarnados e desencarnados estarmos bem para poder ajudar aqueles que têm necessidade. É interessante, né, Hélio, como você está colocando, porque o reservatório de onde provém essas energias, ele é inesgotável. Então, se você tira de você, se repõe com uma qualidade melhor do que a... Estou falando de mim, né? Que sai uma qualidade ruim e entra uma outra qualidade melhor. E vamos nos recordar, né? É dando que se recebe, né? O primeiro a se sentir bem é o que doa e não o que recebe. Exatamente. Temos um comentário de Marlene, agradecendo pelo estudo. Várias pessoas já agradeceram pelas excelentes reflexões e tudo. Excelentes reflexões, como foi muito bem observado, que elas permaneçam em nossos corações e que usemos os exemplos cotidianamente, diariamente, de dia a dia, passo a passo. Querem comentar? Esse é o segredo. É não desanimar. Seja um dia difícil, um dia fácil, seja um dia nublado, um dia ensolarado. É sempre a persistência no bem. Não arrede o pé desse caminho, porque você chegará lá. Um passo atrás do outro, na força que você tem para dar o passo, no tamanho do passo que você dá conta, mas sempre um passo para frente. E mesmo quando você cair, arrasta, mas arrasta para frente. É assim que nós chegaremos lá. Muito bom. E refletir que todos nós sempre tivemos oportunidades, mas atualmente, com a própria pandemia, nós temos uma oportunidade maior de sermos solidários, de estarmos atentos e de poder compartilhar aquilo que todos nós necessitamos. Então, é um tempo extremamente interessante. O Chico dizia que a gente não precisa sair da gente para a gente exercitar isso, que a gente possa trabalhar os nossos eus para ser mais fiel, para ser mais disponível. Acho que um dos grandes segredos é estar disponível. Porque se eu estou vinculado com as minhas coisas, se eu estou tentando conciliar Deus com mamão, muitas vezes eu fico com mamão e Deus não vai se fazer. Então, que a gente reflita sobre isso, as oportunidades estão aí, desejando muita luz a todos e muita paz. Muito obrigada, Hélio, por nos acompanhar-nos neste momento. E eu vou dar uns minutinhos a Max, um minutinho, se quiser fazer reflexões finais antes de fazermos a nossa prece e concluir o nosso estudo de hoje. Benditos somos nós que podemos nos alimentar deste Evangelho de Jesus. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado pela atenção e participação de cada um de vocês. Obrigada, Max. Obrigado, Hélio. Muito obrigada. E agora nós vamos fechar. Vou pedir a Robinson entrar aqui para podermos fazer a prece final. Neste momento, a gente vai pensar naquelas pessoas que consideramos precisam de uma prece, tem uma necessidade específica, talvez nós conhecemos, talvez não, mas vamos concentrar nessas pessoas que tanto precisam. Robinson? Obrigado, Gisela. Que possamos todos nós, então, serenar nossa mente, mentalizarmos Deus, nosso Criador, Jesus, nosso querido Mestre, que nos ampara através da espiritualidade amiga, dos nossos mentores, desses espíritos de luz. Sabemos, Jesus, que muitos que estão neste momento nos acompanhando, alguns se expressaram ali no chat, necessitados de prece, ou de algum familiar, que todos eles sejam envolvidos na sua luz, no seu amor, que possamos nesse momento, Jesus, sentir a sua presença em nossos lares, que cada um dos que nos acompanham neste momento sintam Jesus invadindo seus lares com muita luz, com muito amor,
que um perfume suave paire no ar, que eles sintam-se envolvidos num sentimento de paz, de tranquilidade. Que depois da lição de hoje, Jesus, possamos todos nós acreditarmos que temos sempre algo a contribuir, a sermos instrumentos do seu amor. Sabemos que o Senhor nos amparará com seu amor, com seu amparo, dando energia e fazendo com que possamos ser, Jesus, um pequeno instrumento a serviço do Evangelho de luz e de amor. Que neste momento todos se sintam envolvidos com muito amor e com muita paz. E agradecer a semana que promete para nós. E que na próxima semana possamos estar aqui novamente, nesse estudo abençoado. Graças a Deus. Graças a Deus. E nos vemos próxima semana, dia 24. Vamos continuar. Estamos aqui às 19 horas. Lembrando a todos que este programa ficou gravado, que estamos na FEB Live, na FEB TV, na página também da FEB, e que seria interessante a gente compartilhar este link com quem mais precisa neste momento. Muito obrigada a todos e até a próxima semana. Deus nos abençoe. Aproveitando a minha expressão de gratidão, dizer que tu continues a participar, colaborando tanto quanto possível, para que esta proposta de amor e de paz continue a celebrar a vida por mais longos anos, porque a necessidade do mundo é impiedosa, crescente. E nós não podemos, que vivemos o bem, ficarmos ociosos, parados e contemplando, achando que Deus vem fazer aquilo que nós precisamos fazer. Minha gratidão, o meu abraço e o meu terno convite para que continuamos juntos com a FEB TV no ar, brilhando luz. Iniciamos hoje a campanha Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte dessa história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.